A Jesus vai sacudir a gente hoje também. Amém? Quero compartilhar aqui com vocês. Nós estamos no último episódio da nossa série Entre Nós. E nós falamos no primeiro episódio, a gente separou solteiros aqui. E aí subiu a galera que namorado, noivo, casado. Subiu os parzinhos, pombinhas, né? Só ficou eu aqui de casado, eu e o Robert Alete aqui, ó. Eu, Robert Alete e minha esposa, né? Só ficamos nós aqui de casados, de pombinhas aqui embaixo. E aí o resto ficou só solteiro. E aí a gente falou coisas muito importantes. E eu creio que vocês querem viver algo muito mais firme em Jesus nessa área, sim ou não? E aí depois no outro mag a gente separou entre meninos e meninas. E a gente teve um papo reto mesmo assim, top, né? Foi ou não? Ixi, não, tô brincando. Mas agora eu quero falar, depois de a gente ter falado bastante entre os relacionamentos entre nós aqui, mas agora eu quero falar hoje sobre um relacionamento principal da nossa vida. Quem deve ser construído, a base principal do nosso relacionamento em todas as áreas da nossa vida, em cada fase que nós estamos. Eu sei que a Lê comentou um pouco sobre isso com as meninas. A minha esposa, né, comentou com as meninas um pouco sobre isso. Mas eu quero trazer hoje a importância de Cristo como o primeiro lugar do nosso coração. Eu quero trazer a importância do quanto Cristo ele precisa ser o centro. Não porque ele precisa, não porque Jesus ele precisa de uma palavra de afirmação nossa, não porque Jesus ele tem a necessidade de ser adorado, mas porque longe dele nós nos perdemos. Quando o nosso coração não está nele, nós nos perdemos. Eu quero ler uma frase de um livro muito top que eu li. É um livro para casais, mas que carrega algo muito poderoso. E até quem é solteiro é abençoado lendo esse livro. É um livro do Francis Chan, chama Eu e Você para Sempre. Se eu não me engano, tem aqui na livraria. Tem aí na livraria. Eu e Você para Sempre. Francis e Lisa Chan. Eu quero ler um trechinho do livro para vocês. Ele escreve assim, nesse caso o Francis que está escrevendo, né? Agora mesmo estou trabalhando para garantir que minha família esteja pronta para o futuro. Quando a maioria das pessoas diz isso, está se referindo à segurança financeira dos seus últimos anos neste mundo. Já eu falo sobre os milhões de anos que virão depois disso. As pessoas me acusam de exagerar por me preparar para os meus primeiros 10 milhões de anos na eternidade. Na minha opinião, elas é que exageram a se preocupar com os seus 10 últimos anos neste planeta. Você entendeu? Você pegou essa chave? Porque assim, o que o Francis está falando, que o investimento da vida dele está apontado para algo muito mais profundo do que os nossos olhos podem ver aqui. O que o Francis Chan escreveu aqui é que a maior preocupação dele, e aí eu faço um parênteses aqui, a gente pode estar solteiro, namorando, a gente pode estar noivo, ou a gente pode estar casado. Mas a nossa maior preocupação é como que serão os meus primeiros 10 milhões de anos na eternidade. Entende o tipo de investimento? Entende? E aí a questão é como que eu invisto nisso? Como que eu aponto os meus olhos para a eternidade? Porque na verdade, se a gente for olhar isso que ele está falando, talvez em qualquer roda de conversa, isso é loucura mesmo. Você fala, caramba, o cara está preocupado com o que ele vai viver depois da vida. O
que ele vai ter depois, enquanto a gente está sonhando com os próximos 5, 10 anos da nossa vida, enquanto a gente está muito preocupado, às vezes sofrendo com crise de ansiedade, pelos próximos 5 anos que nós vamos viver, pelo próximo ano que nós vamos viver, se a gente vai estar trabalhando, se não vai estar, se vai estar casado, se não vai estar, se vai ter gente do nosso lado, se não vai ter, e a gente vai sofrendo antes, as coisas que na verdade, elas não significam nada perto da eternidade que Cristo tem para nós. E aí a grande questão é o quanto nós estamos investindo em Cristo, no nosso relacionamento com Ele. Eu quero ler um texto com vocês, em Tiago capítulo 4, do verso 5 a 8. Você quer abrir aí? Abre aí rapidinho. Achou aí? Foi? Vamos lá. O texto diz o seguinte: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Amém? Vamos orar aqui? Vamos orar aqui? Feche seus olhos. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Abre os nossos olhos. Que nós não sejamos enganados pelo nosso próprio coração, mas que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos. Que nós possamos enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Que de fato os nossos olhos se voltem a Ti nessa noite. E assim como a Tua palavra que nós lemos, ela seja uma flecha no nosso caminho, ela seja uma direção, ela seja lâmpada, ela seja luz para nós. Em nome de Jesus. Amém. Mano, Tiago, ele começa a escrever a igreja, e o primeiro ponto que ele traz aqui, ele fala assim: o Espírito Santo, vocês não sabem que por acaso o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós? Se você ler o contexto aqui, ele está falando sobre idolatria, ele está falando sobre que a igreja, naquele momento, estavam tendo práticas misturadas de outras religiões, e aquilo estava roubando o coração deles. E dentro dessas práticas havia sexo ilícito. Dentro dessas práticas havia adoração a outros deuses. Não que eles pegavam e adoravam os deuses, mas eles pegavam costumes da adoração a outros deuses e traziam para dentro da igreja. Então Tiago, ele tá trazendo isso. Ele fala assim: é como se vocês estivessem traindo a Jesus. É como se a forma que vocês estão vivendo, aquilo que vocês deixaram entrar no coração de vocês, o Espírito Santo se sente traído. Ele tem ciúmes. Ele quer você só para Ele. Ele não quer dividir você com ninguém, ou com nenhuma outra coisa. Entende? O Espírito Santo, ele tem ciúmes. Ele não quer que o seu coração seja dividido. E no mesmo texto ele vem falando sobre quando a Escritura ela diz sobre os orgulhosos, fala sobre a graça de Deus, mas ele fala: submetam-se a Deus. Coloque debaixo da direção de Deus. Não ouça aquilo que as pessoas estão dizendo, da forma que as pessoas estão vivendo nessa terra. Não dê ouvidos à cultura dessa terra. Ela está contaminada.
Essa cultura está corrompida. Essa cultura, ela está adorando deuses que não são deuses verdadeiros. No contexto, se você quiser ler depois a carta, ele vai falar sobre até a prática sexual, fora da visão que Deus tem para nós. E aí ele vai falar que resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam. Vocês conseguem. Se vocês resistirem, vocês conseguem. Ele vai fugir de vós. É só resistir. E aí ele dá outro conselho. Aproximem-se de Deus, que Ele se aproximará de vocês. Se vocês... Sabe quando a gente está no momento de adoração, eu falo, quanto mais nós adoramos Ele, mais nós trazemos a presença dEle para perto. Quanto mais o nosso coração deseja, mais Ele vem. Lembra, eu não sei se vocês lembram, mas semana passada eu estava falando sobre isso, como se fosse um esconde-esconde. Quando eu permito, por exemplo, meu filho Joaquim me encontrar. É isso que esse texto está falando. Se você se aproximar, ele vai vir se aproximar de você. É recíproco. Então, a dica, e o que Tiago está falando, ele falou assim, nós precisamos nos aproximar de Deus, para que nós não sejamos corrompidos com a forma que esse mundo tem vivido. E aí ele fala, limpe as mãos de vocês, que têm a mente dividida. A mente dividida é isso. Quando eu tenho um coração repartido por duas coisas. E a palavra de Deus diz que o reino dividido ele não prospera. Não tem como a gente dividir o nosso coração com Cristo e dividir o nosso coração com um time de futebol, com uma mulher, com um homem, com uma pessoa, com um objeto, com conquistas. Não tem como. E eu não estou falando que a gente não deseja conquistar, que a gente não deseja se casar, que a gente não gosta de jogar futebol, que a gente não gosta de assistir. Não estou falando isso. O problema é quando o nosso coração é dividido. É quando você deixa de vir no MAG porque você está assistindo o jogo do Brasil. Pegou, né? Pegou. Mas a sorte de vocês que o jogo foi antes. Mas se você deixou de ir na célula para assistir o jogo do Brasil, aí você está... Ô, mano. Pois, depois você vê o replay lá do negócio. A célula não tem replay. Você sabia que a célula não tem replay? A célula não dá para voltar a assistir de novo. A célula não tem isso. A célula é ali, ó. O jogo do Brasil você joga no YouTube, você vê o resumo do jogo, você assiste até o jogo inteiro. Entende? Então, tipo assim, nosso coração não pode ser dividido. A gente não pode deixar com que a gente perca Jesus do centro da nossa vida. Sabe, Israel, o povo de Israel, quando foi tirado do Egito, Deus conduz aquele povo pelo deserto. E aquele povo, ele vê quase que uma prova de amor de Deus para com eles. Eles veem aquilo. Eles veem o mar se abrir. Primeiro que eles viram 10 pragas acontecendo com os egípcios e nenhuma delas pegou sobre eles. Imagina. É que às vezes a gente não tem noção. Imagina assim, ó. Só para você, tá? Pandemia, Covid-19, não foi 19? É isso mesmo. Covid-19. Imagine, pegando a população inteira. Um monte de gente morrendo mesmo. Mas aí você olhar e nenhum cristão foi abatido. Não foi isso que aconteceu, mas eu tô falando, é o nível daquilo que eles viveram no Egito, tá? E o que a gente está falando é tipo assim, mano, pragas, tipo assim, praticamente você não tem controle, tipo, o mosquito vai entrar aqui e não vai entrar lá, entende? Tipo assim, foram 10 pragas que os judeus, eles foram guardados por Deus. Eles provaram do quanto Deus o amava, do quanto Deus amava esse povo. E aí Deus tira eles de lá, Ele faz eles atravessarem o mar se abre diante deles. Eles veem várias provas da manifestação de Deus e de como Deus
queria que esse povo fosse somente dele. E aí, quando Moisés está no deserto, Deus começa a trazer algumas leis. E uma das coisas que Deus, entre tantas leis, mas toda lei que Deus ele trouxe, foi uma lei para proteger Israel, para preservar Israel puro para ele, uma nação pura para ele. E aí, dentro de tantas coisas, Israel sendo conduzido no deserto, Deus chama Moisés e fala assim: ó, é o seguinte, vocês estão no deserto, mas quando vocês chegarem na terra que eu prometi para vocês, uma terra que emana leite e mel, uma terra que eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó, chegou a hora de vocês, dessa geração, alcançar a promessa que Abraão não viu, que Isaac não viu, Jacó não viu. Está na mão de vocês. Agora vocês vão entrar naquela terra que eu prometi. Mas aí qual a instrução do Senhor? Ele falou assim: quando vocês entrarem naquele lugar, vocês vão dominar o território, mas vocês não vão se misturar com outros povos. Não deixe que suas filhas se casem com as filhas deles. Não deixe com que os teus filhos se casem com as filhas deles. Eu inverti? Não, tá certo, né? Tá certo. E então assim, qual é a preocupação do Senhor? Aí, quando ele traz essa lei, o que ele fala? Ele fala assim: porque se vocês se misturarem, certamente vocês vão começar a adorar o Deus que eles adoram. Certamente vocês vão começar a trazer os costumes da adoração deles para vocês. Sabe uma das coisas mais tristes? Que chega um período de Israel, já na época dos reis, Israel estava matando crianças a Moloque. Dá para acreditar numa coisa dessa? Porque Israel misturou. Israel ficou com o coração dividido e achou que ia se manter puro dentro de uma outra cultura. Eles não conseguiram, porque Deus sabia. Ele sabia que eles teriam o coração deles dividido. Então, quando eles começaram a fazer isso, mano, a gente não tem noção. Sabe o que é você pegar? Mano, eu fico imaginando, eu olho para a Clara, minha filhinha. Mano, qual é a capacidade que o cara tem de entregar um filho e degolar a criança, queimar a criança? Israel chegou nesse nível. Povo escolhido de Deus. Por quê? Porque a prática da cultura se tornou normal no meio deles. Porque a cultura foi tão forte que fez com que eles enxergassem como todos os demais. No começo, se a gente bater o olho, escandaliza. Mas depois, aquilo foi se tornando normal. Quando eles viram, o coração já estava dividido. O coração já estava praticando as mesmas coisas. Eu estou falando de algo assim muito pesado, mas para vocês entenderem como as pequenas coisas foram entrando no coração deles. Hoje, dentro da nossa cultura, as crianças não são sacrificadas, degoladas e queimadas. As crianças são sacrificadas de outra forma. Mas ainda, o demônio do Moloque ainda continua sacrificando crianças nos nossos dias. Cultura. Eu não vou nem entrar nessa questão. Mas nós precisamos tomar muito cuidado. Porque o nosso coração, ele é enganoso e a gente pode facilmente tirar Cristo do centro e misturar com outras coisas. Nós podemos prestar uma adoração a Deus, entregar uma adoração a Deus totalmente corrompida. Você sabia disso? Se nós não tivermos Cristo e a Tua Palavra como centro da nossa vida, facilmente a gente em algum momento pode estar pegando costumes de outras religiões e trazendo na nossa forma de adorar a Deus. Cara, isso é muito perigoso. E sabe de uma coisa? Em Jeremias capítulo 3,
Jeremias capítulo 3, o profeta Jeremias, ele vai falar um pouco sobre a infidelidade de Israel. E aí Deus começa a tratar, depois você lê lá, anota aí, você que gosta de conferir as coisas, você confere, viu? Não acreditando não. Confere aí, Jeremias capítulo 3, depois você lê em casa que é um texto grande. Mas Jeremias capítulo 3 ele vai falar o quê? Deus ele começa a olhar para Israel e para Judá. Já havia uma divisão no reino. Havia o reino de Israel e o reino de Judá. E Deus começa a tratar Israel e Judá como irmãs. Mas ele começa a falar sobre a infidelidade, a forma com que eles traíram. E ele fala isso numa conotação de como se ele fosse o marido e elas ali as mulheres. A mulher, que é praticamente um só. E aí ele vai falar como ele tirou ela do Egito, como ele cuidou, como ele fez ela crescer, mas como ela desprezou ele com os egípcios. Como elas abandonaram, como elas inclinaram seu coração a outros deuses, como elas começaram a idolatrar outras coisas. E Deus ele começa a apontar isso. Ele vem trazendo toda essa questão em Jeremias 3. E aí, para os nossos dias, é difícil a gente comparar assim, mas eu quero dizer para você que Cristo te enxerga como uma noiva. A gente falou isso um tempo atrás. Mas o que eu quero falar é que você não pode deixar que nenhuma idolatria tome seu coração. Se guarde para Ele. Guarde seu coração para Ele. Não deixe que o seu coração seja roubado por qualquer outra coisa. E nós somos facilmente roubados, tá? Eu não estou falando numa posição que eu estou intacto aqui. Não. Nós podemos ser facilmente roubados. Nós podemos ser facilmente atraídos a alguma forma de viver. Nós podemos ser facilmente atraídos por pessoas. Nós podemos colocar pessoas no lugar de Deus. Nós podemos olhar para a nossa esposa, ou para a namorada, ou para o menino que você gosta, e aí você desejar essa pessoa de tal forma que Deus começa a ficar de lado. Onde você faz de tudo para aquela pessoa, mas aí você não investe tempo com Deus. Onde você vai gastando os seus dias com ela e Deus ele está ficando de lado. Mas às vezes no princípio, você que pediu para Deus aquela pessoa. No princípio você que falou assim, Senhor, eu queria tanto uma pessoa assim. Aí o Senhor te entrega um presente. Aí você pega o presente, você esquece dele. Como isso é perigoso. Como é perigoso quando a gente deixa até a prática sexual acontecer no nosso meio. Como é perigoso isso, porque é uma prática dentro de uma cultura que não honra a Deus. O sexo ele foi feito para dentro de uma aliança de um casamento. Eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir nessa noite. Ele foi feito, o sexo não deve ser visto com maus olhos pela igreja. O sexo é pecado. Não, o sexo não é pecado não. Pecado é a forma que o Satanás ele quer induzir você a praticar isso. Pecado é quando você quer fazer ele por pura satisfação e não tem compromisso com a pessoa, não tem aliança com a pessoa. Você não é casado, você não está dentro da estrutura que Deus quer que aquilo aconteça. Aí sim. Mas não é que o sexo é ruim. O que é ruim é a forma com que o mundo quer que você trate ele. O que é ruim é porque o sexo ele destrói pessoas. Você sabia disso? Existem dados, tá? Pessoas que têm sexo com várias outras pessoas, existem vários dados falando sobre saúde emocional, falando sobre saúde física. Existem dados, pesquisas sobre isso. Mas o Senhor, Ele quer uma igreja que se guarda. Assim como você deseja se casar com uma pessoa que se guardou para esse dia. Sim ou não? Quer ou não quer casar com uma pessoa que se guardou?
Você quer alguém que foi experimentado por vários outros? Não, né? Nós não queremos. Mas tipo assim, não tô condenando quem já viveu assim. Mano, no tempo da ignorância, no tempo onde você não conhecia a palavra, eu não quero trazer esse peso sobre a sua vida e falar assim, nossa, e agora, Hudson? Não. Jesus tem uma nova vida. Jesus, ele tem algo novo para você. Jesus, ele tem uma história nova. Ele fala assim, ó, tudo bem, até aqui você errou, mas hoje eu estou te ensinando a viver da forma que eu amo. Eu estou te ensinando a viver da forma que agrada ao meu coração. Se você quiser viver dessa forma, eu tenho preparado o melhor para você. Amém? Então tudo isso, ele entra como idolatria no nosso coração. Porque assim, até voltando um pouco falar sobre até o fato de a prática sexual, sobre a prática do ficar com várias pessoas, tudo isso, ele vai produzindo manchas no nosso coração. Existem laços emocionais que são construídos com pessoas, e aquilo é rompido, e aquilo faz mal. Eu estava aplicando um curso de transformação, hoje de manhã a gente estava falando sobre isso. Um curso para adolescente, a gente estava falando sobre isso. Então assim, aí o que acontece? A pessoa se envolve e a pessoa começa a viver várias coisas na vida dela, ela não consegue prosperar, ela se sente mal, existe culpa sobre ela, porque ela não conseguiu ser curada daquilo, porque outras pessoas foram em algum momento da vida dela ídolos. E aí, dentro desse processo, o que acontece? O Senhor ele quer restaurar histórias, mas dentro desse processo que a gente às vezes entrega ao nosso coração, a gente se dá a alguém, aí vai ficando marcas no nosso coração, e a gente precisa chegar a um momento, quando nós conhecemos a Jesus, nós precisamos quebrar isso, para que nós não venhamos sofrer as consequências daquilo, para que a gente tenha um futuro onde realmente agrada o coração de Deus. E Jesus ele quer fazer algo novo no nosso meio. Quando as pessoas dentro dessa cultura elas praticam isso, elas olham outra pessoa como objeto de satisfação. Elas não olham as pessoas como filhos e filhas de Deus. Porque se as pessoas, se eles tiverem na visão deles o olhar de que ali está uma filha de Deus, em que Deus zela pela vida dela, jamais ele olharia aquela mulher com os olhos de satisfação, de prazer. Jamais ela olharia para aquele homem como o lugar de segurança dela, o lugar de satisfação, de prazer. Mas isso acontece quando Cristo não é o centro. Quando a gente deixa as nossas emoções fragilizadas e o nosso coração ser tomados por ídolos que muitas vezes são pessoas. E a gente cria aquilo. E a gente vai dormir pensando nela, pensando nele. A gente acorda pensando nela, pensando nele. E aí você vê que você trabalha pensando na pessoa. Aquilo está tomando o seu coração. Isso é uma idolatria. Não estou falando que a gente não se apaixona, mas o problema é que aquilo rouba Jesus de nós. Tudo aquilo que rouba Jesus do seu coração precisa ter um ponto gigante da sua atenção. Você precisa dar atenção urgente para isso. Assim, isso não está saudável. Está roubando Jesus de mim. Provavelmente, se você está nesse caminho, isso não vai prosperar da forma que Jesus gostaria. Eu não estou amaldiçoando, tá? Eu só estou falando assim que se você viver da forma que Jesus está instruindo na tua palavra, você vai viver o melhor. Mas assim, solteiro, ele é o primeiro. Namoro, ele é o primeiro. Noivado, ele é o primeiro. Casamento, ele é o primeiro. Se eu amar mais a Letícia do que a Jesus, a Letícia pode ter sérios problemas com isso.
Mas se Jesus for o alvo da minha adoração, a prioridade do meu coração, ela vai ter um marido em que ela vai se agradar muito. Entende? Vocês entendem isso? Estou falando? Está claro? Por isso que o Espírito Santo tem ciúmes. Não é que Deus precisa de afirmação. Não é que Deus precisa, tadinho, Deus precisa que eu ame Ele. Não, vocês não têm. Não é isso. Deus quer guardar o seu coração. Se você tiver qualquer coisa no seu coração que não seja Ele, você está fardado ao fracasso. Entende isso? Se eu coloco qualquer coisa na frente dele, eu estou fardado ao fracasso. E aí, em Romanos, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar quando o homem começa a idolatrar. Depois você lê Romanos 1. Quando o homem começa a idolatrar as coisas e não a Deus. As coisas criadas e não a Deus. Aí você vê qual é a resposta dessa adoração. Em Romanos, lê lá, Romanos 1. Anota aí. Você quer saber? Lê Romanos 1. Você vai ver qual é a depravação que o homem vive por tirar Deus do centro. Por isso que nessa noite eu já vou concluir. Eu quero ler um texto com vocês e eu quero concluir. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: se Jesus não for o centro, nós estamos errando. O alvo, feio. Abre aí, 1 Coríntios capítulo 10, eu vou ler 22 versículos. Vou ser rapidinho, tá? 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 22. Olha que engraçado, vocês estão aí na memória que a gente leu sobre Tiago? Vocês lembram, né? A gente vai ler esse texto, você vai ver como que parece uma fala da outra. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles. Ele está falando do povo com Moisés no Egito, tá? Foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Verso 2. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que acompanhavam, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós hoje, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Verso 7. Nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. Não se queixem como alguns deles se queixaram, não, que foram destruídos pelo anjo da morte. Verso 11. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são difíceis daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Lembra? Tiago falou isso, né? Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice, a mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não partimos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar?
Então, o que estou tentando dizer? A gente está terminando aqui, hein? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância, ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. Entende o tipo de adoração que a gente está falando? Quando a gente corrompe a adoração, praticamente a gente está entregando uma adoração a demônio e não a Deus. Entende pesado o que é isso? Quando a gente deixa com que o nosso coração fique dividido durante uma adoração a Deus, quando a gente deixa o nosso coração ser corrompido, eu vou voltar aqui no verso 20, tá? De maneira nenhuma estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nos atrevemos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Eu encerro aqui a leitura. Vocês entendem que Tiago e Paulo estão falando a mesma coisa? Eles estão falando como é perigoso nós deixarmos a idolatria subir no nosso coração a qualquer outra coisa a não ser Cristo. Cristo é o alvo principal e único da nossa adoração. O Espírito Santo tem ciúme porque ele não aceita ser dividido com ninguém. Jesus não aceita ser dividido com ninguém. Jesus te ama. Ele quer você só para Ele. Parece egoísmo, mas isso protege você. Amém? As crianças aqui, ó, que coisa linda. É meu pequenininho e da Júlia ali, ó, do Giovanni. Eu quero ler o último texto aqui. Fiquem de pé. Vamos ficar de pé. Eu creio que Jesus, ele quer curar algumas pessoas nessa noite. Enquanto eu orava por esse encontro, o Espírito Santo me mostrava algumas pessoas. E o que eu mais peço para você nessa noite, não minta para você mesmo. Eu respeito assim. Eu respeito se você entende tudo isso e não quer mudar. Agora não minta para você mesmo. Não deixe com que aquilo que Jesus vai te chamar aqui na frente, você ignore a voz dele. Você quer mudar, mas não quer responder essa voz. Permita que Jesus toque você. Tem coisas que só mudam porque Jesus, ele precisa tocar na ferida. Certo? Eu vou ler o último texto e a gente vai orar aqui. Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Eu quero repetir isso. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa. Olha só isso. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Sabe o que é isso? A partir do momento que você creu em Jesus, você aceitou viver uma vida com Ele. Eu falei isso na transformação hoje.
Antigamente eles tinham a carta, eles enrolavam a carta. Não era igual a gente, que a gente tem um envelope. Eles enrolavam a carta. E a carta, quando ela era destinada a alguém muito importante, somente aquela pessoa podia abrir. Eles derramavam cera naquele rolo, e a pessoa que estava selando aquela carta, ele selava com o anel dele. Ele encostava o anel na cera, e aí na cera ficava o símbolo daquele anel, que na verdade era aquele que estava entregando a mensagem, aquele que estava enviando a mensagem. Aquela carta não poderia ser aberta por ninguém, a não ser aquele que estava destinado àquela carta. Por isso que em Apocalipse, todo o céu estava abalado, porque só alguém podia abrir uma carta que continha 7 selos. Porque aquela carta estava destinada a alguém que cumpriu a perfeita vontade de Deus e foi obediente 100%. Cristo foi o único ser na face da terra que poderia abrir aquela carta. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não se tornou carne e não obedeceu, ele não cumpriu toda a lei. O Espírito Santo não fez isso. Fez em Cristo. Entende o que eu estou falando? O anjo Miguel, um serafim, ele não desceu na terra e cumpriu a lei, porque o romper da lei traz juízo de morte, certo? Mas o cumprimento da lei é a única forma de alcançar a vida eterna. Só Cristo, somente Cristo cumpriu a lei e alcançou o direito de vida. Somente Ele poderia abrir aquela carta, ninguém nos céus. Você entende isso? Que havia uma aflição nos céus, porque aquela carta estava destinada a alguém que viveu de forma perfeita. E o que esse texto de Efésios está falando é que a partir do momento que nós cremos nessa mensagem, nessa palavra, nós deixamos que Jesus fizesse parte da nossa vida e deixamos que Ele governasse a nossa história. Quando nós nos decidimos nos batizar nas águas, a palavra de Deus em Efésios está dizendo que nós fomos selados em Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Você é uma carta que tem um destino, que somente Deus pode abrir esta carta, somente Ele pode receber você. Mas ela precisa estar com esse selo. Se você não tiver selado com o Espírito Santo, se você não tiver esse selo, você não tem como ser salvo. Você entende isso? O que o Espírito Santo está falando para a gente hoje? Não deixa ninguém abrir e violar esta carta. Não deixa ninguém tirar este selo de você. Não deixa com que ninguém deturpe a mensagem, corrompa o teu coração. Ele quer você só para Ele, somente para Ele, e isso protege você. Feche seus olhos. Enquanto eu orava, o Espírito Santo me mostrava pessoas que sofreram grande frustração na vida emocional e carregam isso até hoje. Pessoas que criaram um bloqueio, onde você não consegue se ver casado ou casada, porque você viu na história do seu pai, porque você teve uma experiência com o amor, onde Cristo não era o centro, porque você teve uma experiência neste mundo com alguém que não te tratou como você merecia. Isso gerou uma frustração no seu coração. Parece que você está preso a essa
essa pessoa não sai, a experiência ruim não sai da sua memória, você não consegue largar isso de jeito nenhum. Jesus, Ele quer curar você. E quando eu falo isso, não importa se você é solteiro, se você já está casado, se você está namorando, se você é noivo, eu estou falando que Jesus, Ele quer curar o seu coração nessa noite. Ele quer que você não sofra mais algo que você estava sofrendo por conta de uma visão deturpada sobre esta mensagem, sobre o coração dele para você. Jesus, Ele quer te curar nessa noite. O Senhor me mostrava pessoas que foram traumatizadas com relacionamentos. Existem pessoas que pensaram e até optaram por talvez se relacionarem com o sexo, com o mesmo sexo, por conta de frustrações e traumas que teve. Jesus, Ele quer curar você nessa noite. Eu quero que você deixe seu coração muito aberto para aquilo que Jesus quer fazer. Eu quero que você não fique constrangido ou constrangida, mas eu quero chamar você aqui na frente, porque eu quero orar especialmente por vocês. Vem aqui na frente. Eu não preciso ficar falando várias vezes. Jesus está falando com você, você precisa estar aqui. Vem aqui na frente. Chegou a hora de você botar um fim nisso. Chegou a hora de você falar assim: Jesus, você é o governo do meu coração, e eu não quero mais me lançar a outros amores, porque eu sou uma carta selada do Senhor. Se você quer viver isso, vem aqui na frente. Jesus, Ele quer tocar você, e você vai experimentar algo puro e doce que só Ele pode te oferecer. Ninguém pode nos tocar como Ele pode nos tocar. Ninguém nos toca com tanta pureza quanto Ele nos toca. Ninguém olha para nós como os olhos dele estão atentos ao nosso coração. Sabe, Jesus, Ele quer fazer isso. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de saber que você tem permitido Jesus fazer algo novo. Antes que eu ore, eu quero instruir você. Dependendo da situação, abra com algum líder, abra com alguém que espiritualmente vai conseguir te ajudar. Não para a questão de trazer isso à tona, mas para que você seja instruído ou instruída a viver algo novo em Cristo, seja ajudado a não tropeçar mais naquilo que você tropeçou no passado. Amém? Estenda as suas mãos. Quero começar a orar aqui. Quero pedir para que alguns líderes estejam aqui orando por eles. Não sei se a Lê pode, mas se a Lê puder também estar aqui comigo. Espírito Santo de Deus, eles foram chamados para viver uma vida de honra, para viver uma vida onde o Senhor planejou para eles. O Senhor não planejou para eles viverem traumas, viverem realidades obscuras dentro de relacionamentos que trouxeram destruição à alma, que trouxeram destruição até mesmo ao corpo deles. Alguns que se permitiram a viver coisas talvez ridículas para agradar alguém, colocou seu corpo de uma forma desprezível, mesmo que eles não gostavam, mas eles foram tocados daquela forma. Mas Senhor, tem uma cura e um tempo novo para eles. Há um tempo novo
novo, há uma história nova, há uma aliança que o Senhor faz com cada um deles para viver algo novo no Senhor. E nós queremos declarar nesta noite que todo laço de alma que trouxe prejuízo, todo envolvimento emocional, tudo aquilo que trouxe traumas, aquilo que eles viram nos pais, aquilo que eles viram, aquilo que frustrou o sonho deles de construir uma família, nós declaramos quebrado nessa noite, em nome de Jesus. Declaramos vida nova, declaramos que eles são um povo selado pelo Senhor, uma carta selada pelo selo do Teu Espírito Santo, guardados para Deus, sejam incorruptíveis, em o nome de Jesus. Eu declaro sobre vocês um novo começo, um novo começo. Receba agora do Senhor cura sobre o teu coração quebrado, cura sobre as tuas emoções, pensamentos que vêm à tona, nós declaramos quebrado agora, em nome de Jesus, e nós declaramos sobre a tua geração: bendita será a tua geração, não mais sofrerá dano de maldição alguma. Nós declaramos, e o sangue de Cristo é suficiente para te livrar de toda maldição, em nome de Jesus. Eu ainda não vi qual beleza que existe em ti. Eu ainda não vi, abra os nossos olhos. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti. Eterna beleza, fascina os meus dias. Ainda é doce os meus lábios, seu nome. Ah, Espírito Santo, vem. Ah, Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ah, Espírito, enche este lugar. Ah, Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo, é Ele, Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte
fonte de prazer, Cristo. Quero conhecer Cristo. A Cristo, Ele é Cristo. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer. Qual a beleza, qual a beleza, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Mostra-nos a tua glória. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, eu ainda não. Qual é a beleza? Declare. Qual em ti, que eu ainda não. Nos mostra, nos mostra. Qual a beleza. Vai declarando isso. Que eu ainda não. Só Ele, só Ele. Qual a beleza que ainda não. Que os nossos olhos ainda não viram em Ti, Jesus. Nos revela o Teu grande amor por nós. Que nossos olhos ainda não enxergaram. Declare isso. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite tão preciosa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor trouxe cura. O Senhor tem novas histórias. O Senhor tem um caminho poderoso. O Senhor tem um caminho de paz para nós. E eu quero declarar sobre essa geração do MAG, que terá uma geração bendita através de você. O teu ventre produzirá uma geração bendita. Eu digo a filhos naturais e a filhos espirituais que o Senhor vai entregar nas tuas mãos. Bendito será aqueles que caminharem com você e que forem gerados de você, para a glória de Deus. Bendita será esta geração. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Você pode honrá-lo nessa noite. Declare: Jesus, Tu és o centro do meu coração, e eu quero descobrir as belezas, a beleza do Senhor. Cante mais uma vez isso. Somente Cristo.